o senhor pretende vencer as bancadas mais conservadoras para aprovação dessa emenda constitucional? Olha, o Congresso Nacional é um espaço de conflito, né? A sociedade é um espaço de conflito. Como eu disse para vocês, o mundo comum é fruto de uma correlação de forças, de um embate. A maneira que eu pretendo vencer, digamos assim, a resistência dos opositores da cidadania plena é através do diálogo, dos instrumentos legais que eu tenho, né? De pressão e de diálogo. É a maneira que eu tenho. É claro que esses setores estão altamente organizados. Eles são organizados não só lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, mas eles são organizados na sociedade. Então, por exemplo, nós temos em curso aí, nas redes sociais, uma campanha difamatória a meu respeito. E essa campanha difamatória a meu respeito, de me colocar, por exemplo, como inimigo dos cristãos, que é uma campanha mentirosa, é uma campanha para desmoralizar a própria luta por direitos civis, né, pela garantia de direitos civis aos homossexuais. Na medida em que os opositores dessa cidadania plena são as bancadas religiosas, ou seja, é a direita religiosa no Congresso Nacional, essas pessoas têm manipulado os seus fiéis através de notícias mentirosas, de declarações fantasiosas, para poder esvaziar a luta. Eu me sinto um pouco aí, para ficar no âmbito dos mitos bíblicos, eu me sinto um pouco Davi contra Golias, né? Contra um grupo extremamente organizado, que dispõe de tempo de TV, de diversos, né, em todas as programações televisivas eles têm horário, que dispõe de rádio, jornal e sites, e para gente que não tem nada, é uma luta inglória. E mais que isso, existe uma adesão alegre das pessoas a esse tipo de informação, sem sequer se questionar se isso é verdade ou não. Então, o que me resta é lutar através dos instrumentos legais que me dispõem, não só para proteger a minha honra, claro, a minha dignidade, mas de estabelecer um diálogo com esses setores conservadores, assim, e fazer esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui agora, que é fundamental, que é a universidade, né, o ensino superior, se coloca a serviço dos princípios constitucionais. Eu disse na Cândido Mendes, numa outra palestra que eu dei na Cândido Mendes do Centro, que é inadmissível que um aluno de Direito, ou de Medicina, ou de Jornalismo, atravesse a universidade, saia dela, conservando preconceitos desse tipo, por exemplo. Ser espírito republicano. Porque é a ausência de espírito republicano querer negar direitos a um grupo. Os homossexuais, os heterossexuais não perderam nada no dia seguinte à decisão do Supremo Tribunal Federal. Não perderam nada. Quem ganhou fomos nós. Mas ninguém perdeu nada, a vida não foi alterada, as famílias não foram alteradas, nada. Então é uma questão simplesmente de espírito republicano, que a universidade tem falhado nesse sentido. De botar alunos no mercado, antes de tudo, com espírito republicano, cidadãos, com conhecimento mais amplo e sem esse tipo de preconceito. Então, é a resposta que eu posso dar para... Como é o nome dela? Da moça? Michele. Para Michele. Eu acho uma sensibilidade, eu chamo de sensibilidade seletiva das pessoas que estão preocupadas com o impacto no psicológico, para usar o termo que eles usam, das crianças adotadas por casais homoafetivos, mas não estão nada preocupados com o apodrecimento de solidão das crianças nos orfanatos. É um tipo de seleção muito estranha, de sensibilidade muito estranha, essa sensibilidade seletiva que se preocupa com o psicológico das crianças que vão ser adotadas por casais, mas não estão se preocupando com o fato delas estarem abandonadas à míngua nos depósitos de crianças que viraram muitos dos orfanatos. Uma outra questão que é importante que seja dita, que as pessoas precisam parar de reproduzir esse tipo de bobagem e preconceito. E preconceito é, como a própria palavra diz, um conceito não formado ainda, que carece de informação para virar um conceito. A ideia de que um casal homoafetivo, um casal homossexual que adote uma criança, a criança necessariamente vai virar homossexual. Ora, se a orientação sexual dos pais determinasse a orientação sexual dos filhos, eu não seria homossexual. Nem eu, nem nenhum dos meus colegas. Porque nós não nascemos de ovo. Pode parecer que nós nascemos de uma chocadeira, mas nós nascemos. Nascemos de pai e mãe heterossexuais, claro. Nascemos do sexo biológico. E a orientação sexual dos meus pais não determinou a minha sexualidade. Ou seja, se fosse determinante, se a correspondência fosse bionívoca, eu seria homossexual. E eu sou o único numa família de 6 filhos.
Então, a gente tem que parar de reproduzir essas bobagens e parar para pensar nisso. Todos os homossexuais nasceram de pais heterossexuais, certo? E esses homossexuais também têm família. Então, é preciso deixar de usurpar o conceito de família como se fosse algo próprio das pessoas heterossexuais. Eu tenho uma família honrada, unida, honesta, que colabora para o país e que merece respeito, porque eu pertenço a essa família. Essa família também colabora, essa família também é família brasileira. Então dizer que os homossexuais estão degenerando a família brasileira é ignorar as famílias dos homossexuais, as mães dos homossexuais, os pais dos homossexuais. Então esse tipo de bobagem tem que parar de ser repetida, principalmente por alunos que atravessaram 5, 4 anos numa universidade, que é um espaço de produção e reprodução do saber científico, e não um lugar de produção e reprodução de preconceitos e do senso comum rasteiro. Entenderam também que seria um retrocesso em relação às conquistas todas que a Constituição Cidadã fez, interpretar o artigo 3º da Constituição de 226 como exclusivo, porque o artigo diz que é reconhecida a união estável entre homem e mulher para fins de proteção do Estado. E é reconhecido não quer dizer que é exclusivo, a união estável é um estatuto exclusivo, né, dos homens e mulheres heterossexuais. Eles entenderam que aquela exemplificação era para proteger, por exemplo, as relações conjugais que não gozavam da proteção do Estado. Proteger principalmente a mulher que vivia em regime de concubinato e depois era abandonada e não tinha absolutamente direito a nada. Então, se a Constituição assegurou essa conquista, ela não pode retroceder e excluir as uniões estáveis ou homoafetivas. Então, foi no sentido de dilatar isso que os ministros interpretaram dessa maneira. 3 perguntas que eu vou resumir em uma, porque os assuntos são afins. Quer dizer, o assunto é afim. João Cotrim, Francisco Medeiros e Priscila querem que o senhor fale algumas palavras sobre o kit gay, homofobia, né? E a questão da não discriminação nas escolas. Tá. Primeiro vamos começar abandonando a expressão kit gay. Não é o melhor termo para se chamar o projeto Escola Sem Homofobia. O projeto Escola Sem Homofobia é um projeto do Ministério da Educação em parceria com a sociedade civil organizada, ou seja, com organismos da sociedade civil organizada que tem um acúmulo no trato das questões de educação e sexualidade. O projeto Escola Sem Homofobia ele foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa, na primeira etapa do projeto foi feito um diagnóstico por meio de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, um diagnóstico do bullying homofóbico nas escolas. Ou seja, qual era o índice, digamos assim, os índices da produção e reprodução da homofobia e qual era o impacto da homofobia na relação das crianças, dos adolescentes com a educação. Essa pesquisa chegou a dados alarmantes, por exemplo, de que, por exemplo, 68% dos alunos eram contrários à presença nas escolas de ensino médio de homossexuais. Não sei os dados precisos, mas todos da ordem do acima dos 50% já haviam praticado algum tipo de violência real ou simbólica contra homossexuais nas escolas. Então as escolas viraram um espaço de terror, da experiência do terror, do medo, da insegurança, para um contingente expressivo de alunos. Ou seja, a homofobia estava alijando um contingente expressivo de alunos do direito fundamental à educação, que é assegurado pela Constituição, a educação de qualidade. A homofobia produzida e reproduzida nas escolas estava resultando em depressão infanto-juvenil e até suicídio. E isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, por exemplo. A gente está vendo que os Estados Unidos estão engajados numa campanha na qual entrou o próprio presidente Barack Obama de combate ao bullying homofóbico e contra o suicídio de homossexuais adolescentes nos Estados Unidos. Vocês podem procurar isso na internet, chama It's Get Better, o nome da campanha. O Barack Obama se posiciona, porque ele mesmo foi vítima de bullying, e ele se coloca contra o bullying homofóbico. Na verdade, embora haja um bullying contra gordas, meninas gordas, um bullying contra meninos negros e deficientes, quase sempre o bullying é homofóbico e sexista. Então, ao fazer depois de ter feito esse diagnóstico, decidiu-se por produzir um material didático que seria distribuído nas escolas
nas escolas em que houvesse os casos mais graves de homofobia, de bullying homofóbico, e escolas que solicitassem o material. Esse material didático seria composto de boletins, cartilhas e vídeos, que seriam acompanhados de manuais de uso, digamos assim, um esquema de uso em sala de aula desse material. E as escolas que solicitassem esse material teriam o acompanhamento de um técnico do Ministério da Educação ou da Secretaria de Educação, que daria uma espécie de instrução aos professores e monitores de como usar esse material. Desde o início, esse projeto foi realizado no ano passado. Houve uma audiência pública no Senado, organizada pela senadora Fátima Cleide, que não foi reeleita, infelizmente. Dessa audiência pública eu participei como professor, eu não era nem aluno, não era nem deputado ainda, não tinha sido eleito. Eu fui como professor universitário convidado a fazer um parecer sobre o material. Desde ali, desde aquela audiência pública, ficou claro que o material seria distribuído para alunos do ensino médio, alunos e monitores e professores do ensino médio, e que a distribuição desse material só seria feita mediante solicitação das escolas. Tudo isso já estava às claras desde o ano passado. Esse ano, alguns deputados, que eu não vou citar o nome, porque eu acho que nem merece citar o nome, decidiram se organizar contra o projeto Escola Sem Homofobia. Porque o projeto Escola Sem Homofobia, além de ser uma política de educação importante, de fazer das escolas um espaço de construção de cidadãos respeitosos das diferenças culturais, dos diferentes modos de vida. Esse projeto, além de assegurar, né, esse objetivo para a educação que está na Constituição, esse projeto vai despertar consciências, no sentido de vai tornar os espíritos dos alunos imunes, por exemplo, a discursos de ódios e a tentativas de manipulação. Então, por conta desse objetivo do projeto, ou seja, desse resultado do projeto, um resultado futuro, digamos assim, alguns deputados se articularam no sentido de demonizar publicamente esse projeto. E qual foi o procedimento que esses deputados que dispõem de recursos de comunicação que nós não dispomos, eu volto a dizer isso. Eles começaram a demonizar o projeto, primeiro dizendo que o projeto seria distribuído entre crianças de 5, 6 anos de idade. Segundo, a acusação de que o projeto era proselitismo homossexual, como se fosse possível se fazer proselitismo homossexual, ou seja, ensinar alguém a ser homossexual, como se isso fosse possível. Terceiro, que foi o golpe de misericórdia, ou seja, esse processo subterrâneo já vinha sendo feito nas redes sociais, através das redes sociais desses deputados. Um deles tomou a iniciativa de imprimir um material, um panfleto que ele distribuiu nas escolas, levantando uma série de mentiras acerca do projeto Escola Sem Homofobia. E, por fim, o golpe de misericórdia foi pegar o material do Ministério da Saúde de redução de danos, ou seja, um material do Ministério da Saúde de redução de danos entre travestis. Eu acho que você já deve ter ouvido falar no projeto de redução de danos, né? Programa de redução de danos a usuários de drogas injetáveis. Eles pegaram o material desse projeto e apresentaram aos outros deputados como se fosse material de Escola Sem Homofobia. E mais que isso, setores da grande mídia abraçaram esse argumento como verdadeiro e produziram uma verdadeira histeria coletiva, a ponto das pessoas afirmarem algo do tipo assim: você acabava de dizer para a pessoa, olha, eu estou dizendo, eu estou garantindo, eu conheço o projeto. O projeto não vai ser distribuído entre crianças de 5, 6 anos. O projeto é para aluno do ensino médio, o projeto é para erradicar o bullying homofóbico, a violência contra homossexuais e criar uma cultura do respeito e da diferença. Eu acabava de dizer isso e a pessoa falava, não, mas ele vai ser distribuído, é um absurdo ensinar as nossas crianças de 5, 6 anos a serem homossexuais. Então, aí, quando a gente entra nesses processos de histeria coletiva, a razão se apaga. A gente mergulha numa idade das trevas, na escuridão absoluta, na escuridão da ignorância, da falta de argumentos e da reprodução da ignorância. Porque foi isso que virou uma histeria, um contágio coletivo, em que as pessoas sem o menor conhecimento técnico sobre a educação começaram a emitir opiniões sobre a educação. E tinha gente que caía em contradições básicas, como dizer, mas isso não é correto, o correto é investir em educação. Gente, isso é uma política de educação. Será que vocês não sabem que a educação é assegurar a merenda escolar, é pagar bem aos professores, é promover cursos de reciclagem ou de formação continuada a professores, e que a educação é também assegurar, promover a segurança aos alunos e, portanto, o direito a uma formação
cidadã, vocês não entendem isso? Que a educação se faz através de políticas? Então as pessoas começaram a reproduzir algo desse tipo. Olha, isso não é problema da escola, isso é problema da família. Eu falava, mas olha, como é problema da família? Está lá nos parâmetros curriculares nacionais, desde os anos 90. Nos parâmetros curriculares nacionais da educação no país, está lá a discussão de temas em torno da sexualidade e das identidades sexuais. Isso não é invenção da agora. Então o que a gente viu foi uma histeria coletiva produzida por deputados e por setores da mídia que não informaram corretamente a população. Se a população fosse informada de maneira correta, responsável, as pessoas não estariam dizendo algo do tipo, de que o projeto Escola Sem Homofobia era para catequizar crianças no homossexualismo, SIC, porque nem sequer a assimilação do termo correto, que é homossexualidade, as pessoas fizeram. A homossexualidade foi retirada do Código Internacional de Doenças em 1993. Ou seja, a comunidade científica internacional não considera a homossexualidade uma doença, e por isso baniu o termo homossexualismo. Ainda assim, esse termo continua sendo reproduzido pelos inimigos da cidadania LGBT e pelos inimigos da cidadania plena. Por exemplo, foi sequer levado em conta, para vocês terem ideia, o nível de histeria produzido, foi sequer levado em conta que a Unesco, que é um órgão respeitado mundialmente, emitiu um parecer favorável ao projeto Escola Sem Homofobia. A Unesco, o Conselho Federal de Psicologia, a UNE, a UBS. É impossível que essas instituições estejam erradas, instituições respeitadas e com acúmulo histórico. Ou seja, gente que não tinha sequer qualquer formação em educação, queria contrapor o próprio parecer da Unesco e do Conselho Federal de Psicologia. E aí chegou num ponto em que eu disse para mim mesmo, eu não vou continuar, não vou levar adiante essa discussão. Porque se as pessoas, se a informação está aí disponível, se a gente está repetindo o tempo inteiro as informações corretas acerca do projeto, e ainda assim as pessoas não assimilam essas informações, é porque a homofobia dela, mal disfarçada, é maior do que a razão. Então não adianta a gente investir e a gente continuar discutindo. É o que eu posso falar sobre o projeto Escola Sem Homofobia. Era só isso a pergunta, né? Tem uma outra aqui, mas eu acho que a sua hora está apertada, não está? Já está na hora, né? Está bem apertada. São 10 horas já? 9h20. Não, eu vou ficar até 9h30 por aí, tá? Tá. Mais 10 minutos. Então, alguma consideração final acerca do projeto da PLC? PLC 122, que é o projeto que eu falei antes aqui, que é o projeto que altera a lei do racismo no sentido de incluir discriminações por identidade de gênero, discriminação contra idosos, pessoas com deficiências e orientação sexual. Esse projeto, ele é um projeto polêmico, na verdade, toda a movimentação política que a gente viu agora, envolvendo inclusive o caso do ministro Palocci, que foi utilizado aí como um instrumento, moeda de troca para suspender o projeto Escola Sem Homofobia, todo esse movimento, na verdade, ele tem um objetivo maior, que é atingir o PLC 122. E o PLC 122 tem sido apresentado para as pessoas, para produzir o mesmo tipo de histeria, de que ele vai cessear a liberdade de expressão das pessoas. E não é nada disso. Na verdade, o projeto parte do princípio soberano da dignidade da pessoa humana como limite da liberdade de expressão. Então, todo direito, vocês falando de direito sabem disso, todo direito vem acompanhado de um dever. É um binômio inseparável como as faces de uma moeda. Não há direito sem dever, não há direito sem responsabilidade. Então, o gozo do direito da liberdade de expressão implica a responsabilidade com o uso desse direito, que vai limitar a minha liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana de outro. Então, eu não posso justificar a ofensa, a difamação, o insulto contra homossexuais na minha liberdade de expressão. Então, da mesma maneira que uma pessoa não pode ser, ela pode ser no íntimo dela, na intimidade da casa dela, no canto escuro da alma dela, ela pode ser racista. Nenhum projeto de lei vai impedir isso, que a pessoa continue sendo racista. Agora, ela tem que ser responsável no dia em que, publicamente, ela impediu um negro de acessar um direito por conta da sua etnia.